Sou a Cláudia, Cláudia Fabiana de Jesus, tem um canal aqui no YouTube. Já peço para você se inscrever, apertar o sininho das notificações, dar um like se gostar e compartilhe. Estamos com a série Relacionar-se, falar de convivências e relacionamentos, né, dentro de você e fora, né, e com outras pessoas. E dentro dessa temática, é importante falar sobre os medos, tá? Cláudia, o que tem a ver o medo com relacionar-se, com conviver com as pessoas? Muita coisa, né? Como que você convive com as pessoas e como que o medo é um viés que você trajeta, que você caminha. Você tem medo de conviver com as pessoas e aí você não convive? Você tem medo de perder aquela pessoa e aí você desenvolve um apego excessivo? Quais são os seus medos em relação àquela pessoa X? Quais são os seus medos? Você tem medo do quê? Você tem consciência que você tem medo ou você acha que você não tem medo de nada? Que você é forte o tempo todo, você não tem medo de nada. E ainda mais no campo do relacionamento, aí que você não tem medo de nada. Tem gente que desenvolve um mecanismo de defesa ou é muito racional, e aí a própria pessoa tem medo de ter medo em relação ao outro. Então, às vezes ela nem assume isso ou ela nem se relaciona para não correr o risco de descobrir medo. Medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de amar demais, medo de não ser correspondido. Olha quanto medo. Medo de ser feliz. Tem gente que tem medo de ser feliz, porque é uma responsabilidade gigante. Se a pessoa não admite, não assume que ela merece, ela boicota. Medo, né? Você pode ter medo de perder a pessoa que você ama. Você tem medo do seu filho crescer, ir embora. Você tem medo de abandono, você tem medo de passar por novas fases. Os medos nos relacionamentos existem. Medo do seu filho ficar doente, medo de você não conseguir mais controlar o seu filho, medo de não conseguir passar tudo para ele que você quer. Os medos estão aí. O importante é que você tenha essa consciência, que você assuma isso, que você traga para você e fala, nossa, é isso. Como que eu cuido disso? Como que eu... O que eu faço? Eu estou assumindo que eu tenho medo disso, disso. Com aquela pessoa eu tenho esse medo. Com aquela lá é esse medo. Né? De forma geral, o meu medo é geral, é para todo mundo que eu me relaciono. Eu tenho um medo particular que é o medo em relação a mim mesmo, tá? Tem gente que tem medo de se entregar, tem medo de confiar em alguém, tem medo de passar novamente por traumas, tem gente que tem medo de não ser aceito, enfim, medo de amar, medo de perder, medo, né? Pela insegurança eu tenho medo de se relacionar. Pela insegurança eu tenho medo de ser eu, então eu faço o que o outro quer e aí eu vou me distanciando de mim pelo medo de ser eu. Enfim, né, os medos, uma variedade de medos, de motivos, né, nos relacionamentos. Tem relacionamentos que são baseados em medos, em ameaças, né? Até isso, culturalmente, você pega uma família lá mais tradicional, né, no sentido antigo lá, entre aspas, né, ela tinha medo. Você tem que ter medo dos seus pais, né? E aí você se relaciona com medo, você fica tenso, né? Medo. Você tem medo do professor? Você faz faculdade, você já é adulto, né? Eu já vi. Eu dei aula e vi alunos ter medo de colegas, medo da nota, medo de ser fracassado, medo de errar. E aquela pessoa não posso errar com ela, sabe? Eu não vou decepcioná-la. Então, medo faz parte de tudo que diz respeito às maneiras de relacionamentos e diversas formas, diversas pessoas nos relacionamentos. Então, cuide disso, traga essa temática, medos,
nas convivências com o outro e consigo mesmo, para que você possa trabalhar, para que você possa estar ciente, para que você possa cuidar melhor disso, tá? Não abandone isso, assim, não é qualquer coisa, porque afinal de contas estamos falando da sua vida, tá? Repense você, seus medos nos relacionamentos com os outros. Reflita. Forte abraço.